E aí, pra quem não me conhece, meu nome é Lucas, sejam bem-vindos ao meu canal, a mais um vídeo. E aquele vídeo que é sempre o que eu fico mais ansioso pra fazer. E eu acho que vocês também gostam muito de assistir, que é basicamente onde eu venho recomendar livros pra vocês, que eu conto cada livro que eu li durante o mês, ou seja, o vídeo de leituras do mês. O nome já é bem autoexplicativo. Pra quem nunca assistiu um vídeo desse, caso seja a sua primeira vez aqui no canal, eu não dou spoiler de nenhum livro. Eu conto um pouco sobre a sinopse, mas uma sinopse assim bem breve, porque eu sei que algumas pessoas preferem pra história sem saber de nada, e dou minhas opiniões, minhas notas, e é isso. Eu sempre sigo a ordem cronológica da leitura, ou seja, nossa, falei agora igual, tudo direitinho. Quem vê até pensa que tem a dicção boa. Eu sigo a ordem que eu li durante o mês. E esse mês foi um mês assim, tanto quanto, não sei dizer, foi um mês cheio de leituras, mas ao mesmo tempo, sei lá, eu passei muito tempo lendo alguns livros, e aí os outros livros que eu li foi tipo assim, em um dia. Então foi muito louco, e também teve um abandono um pouco polêmico, que a gente vai chegar nele daqui a pouco. Não vamos nos precipitar. E antes da gente começar o vídeo, eu queria muito pedir pra vocês já deixarem um like aí no vídeo. E se você for novo no canal, assiste o vídeo até o final. E aí, se você gostar de mim, gostar do que eu falei, você se inscreve para não perder os próximos. E eu queria também agradecer ao patrocinador desse vídeo, que é o Cuponomia. É um site de cupons de desconto e cashback, que eu já falei aqui no canal para vocês. Está disponível em mais de 2.000 lojas. E aí você adiciona a extensão ao seu navegador, e aí toda vez que você entrar num dos sites que seja o parceiro da Cuponomia, aí vai aparecer os cupons de descontos ou cashbacks disponíveis naquele site. Aí você ativa e compra e paga mais barato, ou tem seu negócio, dinheiro retornado. O que pra mim é uma coisa sempre boa, porque é sempre bom economizar dinheiro. E não serve só pra livro, mas também serve pra livro, que é o que eu acho que vocês mais gostam. E agora, indo direto ao ponto, e vocês também perdoem se vocês ouvirem uns barulhos de construção, porque tem uma obra aqui na frente do prédio que ela não acaba nunca. Ela começou desde que eu existo e acho que ela vai até o fim da minha vida, porque é uma obra infinita. E aí também vocês perdoem se a luz ficar assim oscilando, porque agora tá parecendo que eu tô no paraíso e daqui a pouco vai ficar um breu. Mas é isso que dá gravar de dia. Também estou aqui com o meu café, então vocês também não se importem se do meio do vídeo der uma levantada aqui na xícara e dar uma golada, porque aqui é um negócio mais entre amigos, entre família, já estamos íntimos. Principalmente a galera que participa das lives já tá íntima até demais de mim, às vezes, eu acho. O primeiro livro que eu li, já vamos começar aqui, que eu não vou estar tendo ele em físico. Eu li ele em e-book, que foi o livro Por Trás dos Seus Olhos. Eu já tive a oportunidade de falar desse livro naquele vídeo que é livros com as melhores reviravoltas e plot twist que eu já li. Caso você não tenha visto, eu vou deixar linkado aqui nos cards. Mas eu li esse livro basicamente por causa do hype, que esse livro já era um livro que ele ficou um pouco hypado. É um thriller. Teve uma série da Netflix que lançou esse ano, e aí essa série fez o hype ressuscitar e ficar maior ainda. E eu já queria ler há um tempo, então resolvi ler por conta da série. E acabou que nem assisti a série, já dando spoiler aqui. Esse livro, basicamente, que eu posso contar pra vocês, ele é sobre duas mulheres, ele vai vir na perspectiva de duas mulheres, e vai envolver um adultério. Só que tem muito mais camadas do que o que parece, afinal é um thriller. É um pouco diferente esse livro, porque a gente só sabe que uma das personagens, ela tem um passado meio obscuro, e tem uns flashbacks do passado dela que a gente fica se perguntando o que rolou direito, porque a gente não entende muito bem o que foi acontecendo no passado dessa personagem, mas ela é um pouco assim, sei lá, você fica sempre com o pé atrás e fica se perguntando o que foi acontecendo no passado dela, e a relação que uma das personagens também tem com o marido é um pouco esquisita, e aí você fica sempre com aquela apreensão, mas você não sabe muito bem o que esperar, porque não é aquele tipo de thriller que tem, por exemplo, um crime já no começo, e você espera a solução desse crime, ou um assassinato, e você não sabe o que é que mantém o suspense desse livro, mas você fica lendo com aquela, meio que já sabendo que vai dar merda em algum momento. E é claro que com certeza deu. Só que é um livro que eu particularmente não gostei. Eu acabei dando 2,5 estrelas pro livro. E eu basicamente dei 2,5 porque todo mundo falava pra mim que o final desse livro assim era uma coisa que ninguém conseguia prever. Que era uma coisa assim para destruir cabeças e deixar você completamente feito de trouxa, de palhaço, de otário. E se eu falei que esse livro tá nesse vídeo que eu citei anteriormente, é porque esse papel ele cumpriu. E foi basicamente a única coisa, eu diria, que eu gostei no livro. Porque a experiência de você ler esse final é muito louca, porque você literalmente leva um baque, porque eu juro, ninguém espera, tipo, ninguém, é impossível, tipo, você prever, porque é uma coisa muito doida, tipo, eu até agora não conheci uma pessoa que preveu esse plot, então eu achei isso muito legal, só que no geral eu achei um livro que ele poderia ter, tipo, umas 100 páginas a menos, tem alguns momentos da história que ficava muito parado e, tipo, parecia que não tava acontecendo nada e só tava enrolando pra sustentar um negócio que no final também pareceu que foi muito abrupto, por mais que eu tenha gostado, que eu tenha achado assim meio doido, eu gosto de livros meio doidos assim, eu acho que não, sei lá, não condiz muito bem com o que estava sendo construído ao longo da história. Foi uma coisa que parece que foi jogada muito assim, sei lá, não entendi, tipo, eu gostei da sensação de ser feito de otário, vocês entendem? Mas eu não gostei da forma como foi executado. Eu achei que o livro ficou meio
confuso no final das contas o que a autora quis fazer com o livro. Ficou parecendo que misturou duas coisas que não tinham a ver e no final fez uma confusão. E também por conta disso que tiveram momentos que eu fiquei bem entediado com o livro. E eu meio que só fui lendo rápido, assim, entre aspas, e continuando porque as pessoas ficaram me incentivando, dizendo, não, continua que o final vale a pena, continua que o final vale a pena. Mas basicamente é isso. Logo em seguida eu li um clássico, e foi, eu acho que o único clássico que eu li até o final. No mês, que foi o Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Eu espero que não esteja super estourado aí pra vocês que estejam conseguindo ver, mas enfim. É um clássico, assim, muito conhecido. Esse livro é de 1938 e ele vai acompanhar uma família no interior do Nordeste, passando pela período de seca no Nordeste. Então, mas o livro basicamente é sobre mostrar a realidade dessa família. É um livro que fala muito sobre perda, eu diria. Fala muito sobre também privilégios, porque você consegue reconhecer vários privilégios quando você tá lendo esse livro e você começa a se questionar várias coisas na sua vida, principalmente a questão das vezes, pelo menos foi o que aconteceu comigo, de você reclamar muito de barriga cheia. E aí você consegue ver a situação difícil que essas pessoas passavam, mas ao mesmo tempo também tem aquela pitadinha de, tipo assim, eles não perdiam a esperança de que teriam uma vida melhor em algum momento da vida deles. Então é basicamente essa família tentando superar e passar por essa fase difícil, porque além da seca, eles estão, assim, basicamente sem dinheiro nenhum, então é muito complicado a gente acompanhar isso. Mas eles sempre têm essa esperança de que eles vão conseguir passar por isso e conseguir uma casa, um lar próprio, e conseguir atingir, sei lá, uma vida melhor pra ele e a família dele, no caso o pai que eu tô falando aqui. É um livro que, assim, ele não é muito fácil de ler, tanto por ter um assunto, assim, bem delicado, mas eu também achei a escrita um pouco difícil, comparado a outros clássicos que eu já li, até mais antigos. Esse daqui a escrita é bem rebuscada mesmo, então você tem que ler com bastante atenção e paciência, porque por mais que seja um livro curtinho, tipo, a história em si, ela não tem nem 150 páginas, porque tem bastante conteúdo extra nesse livro, e eu acho que em todas as edições também. Você tem que ler com muita atenção e muita paciência, porque não é, assim, um livro que você vai pegar pra ler e ler super rápido, ou que você vai, sabe, conseguir devorar. É um livro pra você ir lendo aos pouquinhos, mas no geral eu gostei bastante desse livro. Eu dei 4 estrelas e basicamente por todos esses motivos que eu falei aí, eu acho que deu pra entender o porquê, né? Logo em seguida eu li outro thriller, porque esse mês eu tava muito de ler thriller, mais do que o normal, e eu acho que eu li vários. Eu li bastante, eu acho que foi o que eu mais li nesse mês foi thriller. Meu Deus, tá muito claro o que rolou. Eu li o livro Confissões da Kanai Minato, e é um livro, assim, que eu fico com muita expectativa, eu diria. Aquela famigerada sede ao pote. Esse livro é basicamente sobre uma professora que a filha dela é assassinada por 2 alunos da escola que ela ensina. E aí, ela meio que tem esse plano de vingança pra se vingar desses alunos. O que mais me decepcionou, assim, com esse livro que eu diria, eu dei 3 estrelas, já dando spoiler aqui da nota, porque eu não sei seguir uma linha de raciocínio. Foi que as pessoas me prometeram que era um livro muito sangrento e que tinha muito, sabe, sangue, violência. Aí o povo até dizia que era um livro super pesado, muito violento e etc. E não teve. Não foi assim não que teve pouco, foi basicamente que não teve mesmo. Tiveram, assim, uns 3 momentos, eu acho, no livro que acontecia uma coisa, assim, um pouco mais violenta, uma coisa mais pesada, mas não tinha, tipo, essa descrição sangrenta nem nada. Era basicamente só citando que aquilo tinha acontecido. Por mais que seja um tema pesado, até porque é basicamente adolescente matando criança o negócio. E é muito interessante ver a resolução, principalmente. Eu achei o final do livro bem satisfatório. Só que uma coisa que acabou acontecendo, que por mais que seja um livro curto também, ele tem menos de 200 páginas, eu acabei ficando um pouco cansado pela forma que a história é contada. A história vai ser basicamente dividida, sei lá, em uns 5 capítulos. Cada capítulo vai basicamente ser na perspectiva de um personagem diferente, só que contando a experiência do personagem sobre o mesmo acontecimento, que foi esse acontecimento que mexeu com a vida de todo mundo, que não só o fato dessa menina ter sido assassinada, mas o fato dessa vingança da professora e como isso afetou a vida desses alunos, não só dos que foram os culpados. É muito louco, assim, altos rolês que tem nesse livro, assim, por conta desse crime só e por conta do que a professora faz, que eu não vou contar pra vocês, obviamente. Mas eu achei que acabou chegando um momento que eu tava um pouco cansado de ver a mesma situação. Eu acho que teria sido mais legal se o livro tivesse seguido, sei lá, uma linha do tempo mais fluida, assim, e tivesse mostrado que, tipo, cada período, sei lá, na perspectiva de uma pessoa só, ficasse alternando pra não ficar uma coisa tão longa. Porque no final das contas ficou basicamente parecendo que eu li a mesma coisa, tipo, 4 vezes, só que de cada um na perspectiva de um personagem. E até foi interessante ver como cada um passou por aquele momento e como cada um lidou com aquilo tudo. Mas chegou um momento que tava um pouco cansativo e não tava acontecendo, assim, altos plots. Aí, basicamente, a motivação do livro tinha ficado um pouco pelo ralo, eu diria, porque já tinha entregado no começo o que tinha sido a vingança, e aí já tinha entregado muita coisa, e eu fiquei me perguntando qual é, sabe, o que vai manter o suspense, o que vai manter a vontade de ler o livro. Eu gostei do final, o final foi bem satisfatório, assim, foi uma coisa que eu não tava tão esperando assim, mas também não é nada, assim, muito, muito chocante, não.
E eu acabei me decepcionando um pouco só por causa disso mesmo, mas no geral é um livro bem legal e é um livro, assim, que por mais que eu tenha dito que seja cansativo, eu diria que é rápido de ler, porque a escrita da autora é bem tranquila e bem fluida e também dá pra você fazer umas marcações. Eu fiz 3, mas talvez você faça mais ou talvez você não faça nenhuma. Mas aí pra você descobrir é só você pegar e ler. E aí chegamos no primeiro, porém não o único livro dele, né? Eu li o livro 4 Estações, que é um livro de contos. Foi meu primeiro contato lendo histórias mais curtas do King, porque até então eu só tinha lido romance mesmo. Eu tenho um sentimento muito misto por esse livro. Eu dei 4 estrelas, já falando a nota também, porque aqui é assim que funciona. Porque tiveram assim, são 4 contos. E aí tiveram 3 que eu gostei muito, tipo, amei. E teve um que eu achei muito ok, e só que ao mesmo tempo que foi ok, foi um conto que me deixou assim, incomodado de 300 maneiras diferentes. Porque não só pelos acontecimentos, pelas falas dos personagens, por algumas cenas eu fiquei muito incomodado. Teve um momento que eu queria que já acabasse logo, porque eu não aguentava mais ler esse conto, que é o conto número 3. Esse livro aqui ele é bem famoso, porque também ele já foi, dos 4 contos, 3 já foram adaptados. Então, assim, como sempre, o King fazendo um livro que irrita e fica super famoso. Mas eu vou falar rapidamente sobre cada um dos contos, assim, uma sinopse assim, bem breve, tipo assim, 2 linhas. O primeiro conto que se chama Rita Hayworth e a Redenção de Charles Schenck. Tive que ler aqui porque, meu Deus do céu, como é que eu ia lembrar esse nome? Mas enfim, o primeiro conto é basicamente sobre um cara que ele foi preso injustamente. E aí é sobre a vida dele na prisão e esse desejo dele de liberdade. E aí ele é contado na perspectiva de um outro cara que também foi preso, mas esse outro cara ele não fala que ele foi preso injustamente, não. Ele fala que ele merecia estar ali mesmo. E aí é basicamente ele contando como ele conheceu esse cara, esse desejo de liberdade que ele tinha. E aí vai se encaminhando, a gente vai conhecendo muito como funciona o sistema carcerário. E eu achei muito legal a pesquisa. Foi muito boa mesmo a pesquisa que o Stephen King aparentemente fez, porque ele entende bastante, deu pra ver por esse livro, de sistema carcerário, de como funcionam as prisões assim nos Estados Unidos, porque parece até que era ele que tinha passado esses anos tudo preso, porque, meu Deus, você não tem noção das coisas que ele escreve aqui, das coisas que ele descreve, que parece você fica realmente com a sensação de que você tá lendo sobre um preso de verdade, que foi uma pessoa que viveu isso que tá lhe contando. E eu achei muito bem escrito, é um livro bem emocionante. Esse livro em específico do King, ele não é de terror nem de suspense, exceto o último conto que eu fiquei um pouco... não estava esperando, mas a gente chega lá daqui a pouco. Mas esse primeiro conto é bem assim, tranquilo, pra qualquer pessoa ler. Tipo, é um drama, basicamente. Gostei muito. Aí chegamos no segundo conto, que é o conto O Aluno Inteligente. E é um conto que eu fiquei meio assim no começo, porque eu achei que ele tava um pouco longo. Porque o primeiro conto passa super rápido, assim, a questão de você não ficar cansado. E o segundo conto eu acabei ficando um pouco cansado, mas eu achei que no final valeu a pena e que foi super bom. E foi muito bem bolado e muito bem escrito. E a ideia também é muito interessante. É basicamente sobre esse menino, que ele é um aluno, assim, nota 10 na escola. E ele acaba meio que criando esse interesse pela Segunda Guerra Mundial e por conhecer um pouco mais sobre o nazismo. Então ele fica muito fissurado em estudar sobre isso e quer saber como era que aconteciam as coisas e como aconteciam e por que os nazistas faziam aquele tipo de coisa e como era que eles faziam. É um assunto assim bem pesado. E ele acaba descobrindo que um dos vizinhos dele ali do bairro, ele foi um dos torturadores do Terceiro Reich. Então ele tá meio que ali vivendo clandestinamente nos Estados Unidos. Ninguém sabe que ele foi um desses torturadores e que ele fez parte do partido nazista. E ele meio que tem essa falsa identidade. E aí como meio que rola uma troca de ameaças dos dois, começando pelo menino, porque ele fala meio que obriga esse cara a contar pra ele todas as experiências que ele teve com os campos de concentração e com o período da Segunda Guerra, e em troca disso o menino não vai entregar ele para o governo americano. E aí começa a acontecer o livro, só que a parte mais interessante é ver como isso mexe com a cabeça do menino, porque no começo ele tava fissurado em saber disso, só que isso acaba mexendo muito, muito com a cabeça deles, vocês não têm noção, acaba mexendo com você que tá lendo também, porque você começa a ler umas coisas que você fica um pouco assustado, eu diria, assim, não assustado, mas apreensivo, você fica, caramba, o que tá rolando? Aí depois você começa a pensar que talvez seja só coisa da cabeça desse menino, e o que ele saber demais e estudar muito sobre esse tipo de coisa, tá fazendo com a cabeça dele, e mexe muito com o psicológico dele, e aí o final do livro também é super bom, eu achei muito bem escrito, não sei se, fica entre o primeiro e o segundo, pra mim, eu acho que seriam os meus favoritos, mas embora que o quarto também é muito bom, eu não sei dizer. Mas é muito bom mesmo, esse eu gostei bastante, por mais que eu tenha achado que no começo eu não ia gostar tanto, depois acabou me ganhando, e também dá pra tirar várias críticas e pensamentos sobre o que o Stephen King quis dizer com esse conto, pelo menos na minha opinião. Aí chegamos em O Corpo, e assim, o que tem a ver? Vou até tomar um gole aqui para eu me preparar para falar desse terceiro conto. Esse conto é basicamente sobre um grupo de amigos, crianças também, acho que eles será até uns 12, 14 anos, não sei direito, não ligo. Eles descobrem um corpo, tipo, eles sabem que tem um corpo em uma floresta lá, numa cidade próxima da deles, um negócio assim. E aí eles ficam fissurados e fascinados, eles querem ir atrás desse corpo e achar esse corpo. Não tem o que fazer?
esses moleques desses livros, e vão fazer isso. E aí acaba acompanhando a jornada desses meninos e um pouco sobre a vida deles também, a gente acaba conhecendo um pouco. Tem um que ele é aspirante a escritor, né, não podia faltar. E aí, em alguns momentos do conto, a gente tem algumas das coisas que ele escrevia, esse menino. E as histórias que esse menino escrevia, teve uma que me deixou muito incomodado, porque eu achei assim que, sei lá, foi muito esquisito ler. Eu achei que foi bem um pouco, parecia que era gordofobia gratuita, e eu não gostei muito da forma que foi contado, e aí isso acabou afetando também minha experiência com o conto, porque eu também, esses 4 meninos que o Stephen King escreveu nesse conto específico são muito difíceis, assim, de você gostar ou de você criar um tipo de empatia, pelas coisas que eles falam e pelas formas que eles agem uns com os outros também, e pelos pensamentos deles. E aí, enfim, é uma confusão. Esse conto específico tem uma cena super gore, então se você não gosta de coisa assim muito nojenta, você vai ficar muito agoniado. Tem uma cena específica que eu fiquei assim querendo vomitar, mais de uma na verdade. Às vezes eu gosto de sentir incômodo lendo, mas esse vez não foi um incômodo que eu gostei, foi um incômodo que só me deixou incomodado e acabou que não gostei. Então foi por isso que eu não gostei tanto assim desse conto, e eu acho que eu só não dei 5 estrelas pra esse livro por causa do terceiro conto em si. Ele não é assim de todo ruim, dá pra você pensar em algumas coisas também, porque eu acho que esse livro é muito sobre isso, essa coisa que o Stephen King queria fazer você pensar em algumas coisas e fazer algumas mini críticas, mas essas coisas que eu falei pra vocês me fizeram não amar tanto assim, e acabou que foi um conto que eu não aproveitei tanto assim. Se um dia eu tiver vontade de reler esse livro, eu não releria o terceiro conto, eu releria os outros 3, mas esse eu não releria. E aí chegamos no quarto conto, que se chama O Método Respiratório, que pra mim foi um choque, porque eu já tava acostumado achando que o livro ia seguir esse mesmo padrão, de ser, tipo, todos os contos de um negócio meio drama, e esses questionamentos assim, e vida cotidiana, e pensamento sobre a vida e sobre a morte, e não sei o quê. E esse quarto conto, ele é basicamente, assim, bem brevemente, bem resumidamente, sobre uma mulher que ela está prestes a ter um filho sozinha. Ela é uma mãe solteira que vai dar à luz a um filho, e aí ela meio que vai ter a ajuda desse médico pra ter esse filho. Só que acontece muitas coisas, é o mais rápido, é o mais curto, só que ao mesmo tempo que é curto, acontece assim 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Eu li super rápido, naquele frenesi assim, principalmente porque eu não tava esperando esse ritmo, porque os outros eram uma coisa assim mais melancólica, mais dramática. Mas aí tem uma cena final assim que eu fiquei muito assim, caramba, o que rolaste? Ele tinha que botar o toque assim, um pouco de horror nos livros dele pra deixar a marca registrada. Então esse conto assim, ele tem o final dele assim, é bem, eu não diria terror, mas eu diria horror, que você fica meio horrorizado com o que rola. Mas aí eu acabei gostando muito também, porque eu gosto muito dessas coisas assim meio louca, e esse me pegou de surpresa de uma maneira positiva, então eu acabei gostando muito também. O quarto conto também eu achei muito satisfatório, muito bom, e recomendo. Então, no geral, eu recomendo sim esse livro, ainda acho que super vale a pena. E também gostei muito do parte de agradecimentos que o Stephen King falou um pouco sobre a trajetória dele como escritor, falou um pouco sobre o processo de publicação desse livro e dos outros livros anteriormente, e sobre esse negócio dele ser meio que rotulado como um escritor de terror. Eu acho muito legal quando o Stephen King fala nos livros dele sobre esse processo de publicação dele e dessas coisas de escrita, e me deixa cada vez com mais vontade de ler o livro sobre a escrita dele, e eu vou ler em breve, não vejo a hora. Parece que eu passei 1000 horas falando só desse livro, fiz uma resenha, esqueci que era leituras do mês, mais um thriller, e mais um thriller 4 estrelas, porque assim, chegou um momento desse mês que eu só tava atrás de um livro favorito, porque eu tava tendo muita leitura boa, como vocês viram, já tiveram vários livros 4 estrelas, mas eu queria um 5 estrelas favoritado, ou pelo menos um 4 estrelas favoritado. Mas aí eu li o livro A Vida Secreta dos Escritores, do Guillaume Musso, que é um escritor francês. Eu gostei porque depois que eu parei pra pensar que nesse mês, eu acho que foi um dos meses que eu li mais, assim, autores que não sejam só norte-americanos. E aí foi um mês que eu dei uma variada maior no Globo, e eu quero continuar fazendo isso, porque é muito interessante você ler livros de outro país, porque acaba você pegando um pouco da cultura desse outro país também. Porque aí já teve a Kanai Minato, que foi o quê? Ela é japonesa, aí teve o Graciliano Ramos brasileiro, vai chegar em outros autores aí que vocês já vão descobrir. Ok, mas esse aqui é francês, enfim, me perdi aqui na linha de raciocínio, divaguei. Mas é sobre isso. Esse livro, ele é basicamente sobre um escritor que ele, do nada, ele é um escritor super famoso, ele publicou vários livros, assim, que fizeram super sucesso, e aí, do nada, ele decide que ele não vai mais escrever. Ele fala que ele tá cansado dessa vida, e que ele vai morar numa ilha afastada, assim, do mundo, e que ele não quer mais contato com ninguém, e ele só quer paz. Hoje ele só quer paz. Desculpa, veio essa música na minha cabeça. E aí o que acontece? As pessoas meio que ficam intrigadas, meio que cria esse mistério sobre esse escritor. Ficam se perguntando por que ele não quer mais escrever. O que foi que aconteceu? Aconteceu algum trauma? O que foi que rolou que ele parou de escrever, que ele perdeu essa paixão por escrita? E meio que ninguém nunca supera. E aí tem esses jornalistas que sempre ficam querendo entrevistar ele e descobrir o motivo dele ter tomado essa decisão. E aí a gente vai ter as perspectivas desse escritor também, e a gente percebe que ele é realmente um hater da escrita. Porque tem esse outro menino que ele também quer ser escritor, e ele é muito fã desse escritor
sumido. E ele vai meio que pedir conselhos e esse escritor sempre fica dizendo assim, menino, desiste dessa vida, procura outro emprego e blá blá blá. Também vai ter essa repórter e aí o que acontece? Acaba acontecendo um crime nessa ilha. Essa jornalista que foi atrás do escritor na ilha e o escritor vão ter um papel muito importante nesse livro e nesse crime e aí começam a várias coisas serem reveladas. É um livro que ele tem bastante plot, assim, esses plots que vão acontecendo no meio do livro, essas mini reviravoltas que vão deixando você cada vez mais ansioso pra continuar a leitura, porque quando você acha que tá de boas, aí o autor vai e joga uma revelação assim um pouco chocante que você não espera, e aí você fica assim, meu Deus. Aí você continua, e o final também tem um plot bem legal, por mais que não seja assim a coisa mais, oh meu Deus, minha cabeça está no chão de todas, mas é legal, é bom. Eu gostei muito desse livro, dei 4 estrelas. Eu também fiz várias marcações, principalmente porque o livro fala muito sobre escrita. Como vocês sabem, é uma coisa assim, uma coisa que eu gosto, um hobby que eu tenho, inclusive, vem aí talvez, uma coisa em breve. Já deixando aqui o suspense, mas enfim. E gostei muito do livro, é 4 estrelas, e eu fiquei com vontade de ler outras obras do Guillaume Musso, que eu nem sei se eu tô falando certo, porque é francês, então provavelmente não estou, não. Mas é sobre isso, eu não sou obrigado a saber francês. Às vezes nem o português eu tô sabendo direito. Inclusive, se você tiver algum outro livro desse autor pra me recomendar, deixa aí nos comentários, porque eu tô afim. E aí chegamos num livro que eu li a convite do autor, que foi o livro O Presente de Childs. Não sei a pronúncia também. Vou deixar a capa aqui do lado porque eu li em e-book. Esse livro está disponível no Kindle Unlimited, então vocês podem adquirir se você ficar interessado, com o link aí na descrição. Ele me convidou para ler esse livro dele, é o primeiro livro dele, e eu fiquei bem intrigado assim com a história, porque a sinopse não entrega basicamente nada. É basicamente sobre um cara que ele, assim, acontece uma coisa, ele recebe meio que uma fita cassete lá, um negócio bem misterioso, que faz ele ter sorte em tudo assim na vida dele. Então tudo começa a dar certo, seja questões familiares, questões financeiras, questões amorosas, tudo que ele quer meio que dá certo. É como se ele tivesse um superpoder de sorte. Só que isso vem com preço. E aí ele fica sempre com essa apreensão de qual será esse preço e quando é que ele vai ter que pagar. E fica com medo do que é que ele tá dando em troca desse poder, que ele ainda não sabe muito bem. E aí ele vai pedir ajuda ao Childs. Ele que também tem esse mesmo superpoder, ele vai ser uma pessoa assim mais tranquila. Ele não se importa muito, ele acha que a vida dele tá ótima e só agradece por ter esse poder de ter super sorte. Então vai ter essa diferença entre os dois. E meio que as linhas do tempo vão começar a se cruzar. Esse livro ele vai ser também... vai ter momentos no presente, momentos no passado. Então vai ter essa alteração de linha do tempo. No começo você pode ficar um pouco confuso, mas aí depois você começa a se acostumar e começa a perceber o porquê disso. E meio que no final vai fazer sentido essas histórias e... vai acontecer um momento delas se cruzarem, obviamente, e vocês vão entender o porquê, caso vocês leiam. E é um livro, assim, meio misterioso, que você fica meio sem entender muita coisa no começo e na metade. E você só começa a ficar meio que entendendo mais ou menos, assim, pra onde o livro tá indo. Meio que mais, assim, mais da metade. E meio que... porque é uma coisa muito misteriosa. Tem um negócio de uns ritual. Aí fala muito sobre coisa de outros planetas também, como se fosse tipo coisa de alienígena. E aí você fica bem confuso. Você tem que ler com bastante atenção também. E é um livro que eu acho que o objetivo do autor também talvez tenha sido deixar a gente confuso e pensando pensamentos. E aí é um livro que você fica aquela coisa. O que tá rolando? Você fica sempre com essa sensação meio doida do que é que tá rolando. É um livro divertido. Tem uns diálogos assim um pouco engraçados e tal. E o final você fica, caramba, o que rolou? Tem um plot no final que eu fiquei bem chocado. Tipo assim, basicamente no último capítulo aconteceu uma coisa que eu não esperava. Mas, no geral, é um livro bem bacana, assim, um livro bem bom. Principalmente um livro, assim... ao mesmo tempo que é um livro pra passar o tempo, por ele ser rapidinho de ler. E por ter esse mistério que faz você ficar... caramba, eu quero entender o que tá rolando aqui. Ao mesmo tempo que também dá pra você tirar bastante questionamentos e pensar pensamentos, como eu falei pra vocês. Então, se você tiver ficado interessado em ler o livro, eu vou deixar o link aí na descrição, como eu já falei pra vocês. E tá disponível no Kindle Unlimited, então fica mais fácil ainda de você ler, caso você tenha essa assinatura. E eu também quero agradecer, obviamente, ao autor por ter me convidado para ler o livro dele. E é isso. E, galera, eu precisei ligar o ventilador, porque eu não estou conseguindo. Eu não posso abrir a janela por causa da obra, que eu amo mais obras, quando eu estou gravando vídeo. E eu então espero que o barulho não esteja atrapalhando muito vocês, nem enchendo o saco. Mas ou eu ligo este ventilador, ou eu não consigo gravar o vídeo, ou eu vou gravar o vídeo todo suado, pingando, e aí, né, Deus me livre. Chegamos em mais um livro. Meu Deus, a câmera está descarregando, vou acelerar um pouco minha voz e talvez eu comece a falar igual o Eminem. Porque eu estou falando mais do que o normal nesse vídeo. Talvez eu tenha adotado outra véia, só assim pra ler todo mês, porque estou gostando, todas as experiências que eu tive até agora foram muito boas e eu estou falando dela, da Gata Triste, da Agatha Christie. E eu li esse mês Morte no Nilo. Eu li esse livro assim, em uma live de 6 horas, eu resolvi fazer uma live num domingo, lendo um livro inteiro no dia, e foi esse livro que eu escolhi pra ler. E como sempre, os livros da Agatha são muito, muito rápidos de ler.
Eu peguei esse livro de indicação da Bel Rodrigues, porque basicamente todo livro da Agatha Christie eu pego de indicação da Bel Rodrigues, porque todo mundo sabe que ela é super fã, ela tem até um clube. E aí eu vi o vídeo dela falando e eu fiquei com interesse, porque como a Agatha tem muito livro e eu não vou ler esse negócio de ordem de publicação igual eu tô tentando fazer com King, eu sempre fico esperando assim, um livro que eu vejo alguém falando que desperte o meu interesse, que foi o que aconteceu com Não Sobrou Nenhum, que eu gostei muito, amei, até favoritei. E depois que eu vi o vídeo dela, eu fiquei muito interessado nesse livro, principalmente por um motivo específico. Porque além de ter um suspense, um assassinato, temos o que nesse livro? Fofoca. E quem me conhece e vê minhas lives sabe que eu sou fofoqueiro e não nego. Eu sou fofoqueiro, futriqueiro, fifizento. E aí eu fiquei muito interessado em ler esse livro. Ele vai ser sobre essa mulher rica que é assassinada. Eu não vou contar pra vocês quem é a mulher, porque tem na sinopse, mas só acontece na mais da metade do livro. Por mais que você já meio que entenda no começo quem vai ser. Bem, basicamente é isso, mas não vou dizer. Se você quiser saber, é só ir lá na sinopse da Amazon que tem. E aí meio que o Hercule Poirot aparece aqui, que é o detetive lá famoso da Agatha Christie. Eu não tinha lido nenhum livro dele, até porque esse foi o segundo. Não tinha lido nenhum livro com ele ainda. E achei muito interessante como ele age, como ele desvenda os crimes e como ele pensa. E a forma como ele investiga, achei muito legal mesmo. O livro todo é muito legal e, como eu falei pra vocês, tem muitas essas coisas de intrigas, fofocas e fuxicos, porque tem adultério e gente rica, é o que mais tem assim de fofoca, principalmente na época que o livro se passa. E aí tem essa morte e começam as cogitações de quem seria o assassino, quem matou esta pessoa. E eu me senti muito o próprio Hercule Poirot aqui, porque chegou no momento do livro, assim, bem no começo ainda, eu já disse, eu acho que foi essa pessoa que matou. Eu até falei lá na live, botei uma enquete me perguntando se eu adivinharia ou não, e eu acabei adivinhando sim. E eu não achei ruim, porque eu gosto muito quando é bem feito o negócio, mas mesmo assim eu pego, porque eu fico me sentindo inteligente. Mas não é porque foi um plot fácil e um plot previsível, até porque teve muita gente que foi feita de trouxa, mas é porque eu prestei atenção em alguns detalhes que eu já tô começando a ficar mais perspicaz quando eu tô lendo Agatha Christie agora, porque eu já percebi as formas como ela dá dicas, mas talvez eu esteja falando bosta e daqui a um mês, quando eu vier falar pra vocês sobre outro livro dela que eu tenho lido, eu vou chegar aqui com a cara de palhaço dizendo que ela me fez de otário. Mas é um livro muito bom, dei 5 estrelas não só pela história, que eu achei muito bem escrita, e pela experiência, que é um livro assim muito surto. E é muito rápido de ler, muito divertido, e essas fofocas você fica muito, caramba, eu quero ler mais. E eu também fiquei com muita vontade de ler outros livros que tenham o Hercule Poirot. Então se você também tiver recomendações, deixa aí nos comentários. Eu peguei já do outro vídeo recomendações de Agatha, tá tudo anotado, mas aí nunca é demais, vão mandando, porque eu sei que ela tem muito livro, e eu quero continuar lendo mais dela. E talvez, quem sabe, venha aí esse negócio de ler um livro dela por mês, igual eu tô fazendo com o King. E só a última coisa que eu gostaria de dizer sobre esse livro é o seguinte: Talarica morre cedo. Beijão. Esse livro eu vou falar super rápido sobre ele. É o livro Nix, do Nathan Hill, que foi o livro do mês lá do Necrotérios, que pra quem não sabe é o clube do livro aqui no canal. Inclusive, se você estiver interessado em participar, esse mês de abril a gente vai estar lendo o livro Silêncio dos Inocentes, eu vou deixar a capa aqui do lado. E no mês de maio a gente vai ler o Cemitério, já ficou decidido esses 2 meses, o Cemitério do King no caso. E aí se você quiser participar, o link do grupo do Telegram fica sempre na descrição. Tem um grupo para a discussão do livro, tem um grupo pra gente falar sobre tudo, e a gente fala sobre tudo mesmo. E aí tem as discussões semanais lá no Telegram, com os horários específicos, assim como o cronograma também vai estar lá, caso você tenha ficado interesse de ler o desse mês, que é o Silêncio dos Inocentes. No final do mês tinha live de discussão. E teve a mesma coisa com o Nix, então eu não vou falar muito porque tem essa live de discussão inteira aqui no canal, tem mais de 1 hora, foi a live mais longa do canal, e até agora foi minha live preferida do Necrotérios, porque também foi meu livro preferido do Necrotérios, e foi meu primeiro favorito do mês. Eu amei muito esse livro. Eu dei 4,5 por causa de uns motivos aí, algumas coisas que eu vou fazer o suspense, porque eu estou implorando para vocês irem ver essa live, porque as coisas que a gente discutiu na live foram muito legais. A gente abordou uns temas assim bem interessantes, umas discussões bem bacanas, bem importantes. Então, por favor, vamos ver essa live. Tá lá dividido no cronômetro do tempo a parte sem spoilers e a parte com spoilers, então se você tiver ficado interessado, mas não quer spoiler, também dá pra ver pela live, porque eu falei um pouco sobre o livro sem spoilers, minha opinião sem spoiler, e depois a gente discutiu com spoiler, caso você já tenha lido. Como vocês podem ver aí, não faltou marcação no livro, né, porque, meu Deus do céu, eu marquei muita coisa, e se tornou um favorito da vida por muitas questões. E é isso, por favor, eu espero que eu tenha convencido vocês a assistir a live. Vou deixar aqui nos cards. E também venham participar da nossa leitura conjunta de abril e da de maio também. E só vamos, porque o Necrotérios é tudo pra mim. Aí chegamos em outro livro que eu também não vou perder tempo falando sobre. Primeiro, porque o vídeo já está um filme. E segundo, porque tem um vlog de leitura só pra ele aqui no canal, que é o livro Depois de Stephen King. Pra quem não sabe, esse é o lançamento do King aqui no Brasil. Esse livro foi lançado na metade do mês de março. E eu acabei lendo porque eu recebi o e-book da Companhia das Letras. Eles mandaram pros parceiros, pra quem quisesse ler. E aí eu resolvi fazer um vlog de leitura lendo esse livro e passando na frente dos outros do King que eu já tinha pra ler, porque era um livro curtinho e porque eu tava muito ansioso pra ler
um livro novo do King. E estavam as pessoas falando super bem, então eu vou deixar aqui nos cards também um vlog de leitura que eu fiz desse livro. Eu li ele em uma manhã e tarde, basicamente. Eu li super, super rápido, porque é um livro curtinho. E eu fiquei viciado no livro. Não tem spoiler nenhum no vlog, então vocês podem ver super tranquilos. Eu basicamente dei minhas opiniões, todas as minhas opiniões. Falei sobre a história sem spoiler também. Então, por favor, vejam. Eu fiquei 20 minutos falando desse livro. Um livro de menos de 200 páginas. Eu consegui ficar falando por 20 minutos. Tão bom que eu achei. Só pra deixar aqui claro, minha nota foi 5 estrelas. Por mais que eu, às vezes, pense em baixar pra 4,5. Mas, por enquanto, vai ficar 5 pela experiência. Mas talvez isso mude no futuro. Se você quer saber por quê, é só ver o vlog. Eu faço meu merchan. E é isso aí, galera. Chegamos no segundo e último favorito do mês. E é o livro Um Lugar Bem Longe Daqui. E para esse livro aqui eu só preciso primeiramente agradecer a Pam Gonçalves, porque esse livro eu li para o clube de favoritos dela. É o clube que ela leu que a gente leu os livros favoritos dela. O nome também já é bem autoexplicativo. Nossa. Esse livro, conhecido também por muitos como o livro do Brejo, é basicamente sobre essa menina que ela mora num brejo. É basicamente um romance de formação, eu diria, porque vai acompanhar a vida dessa menina. E é uma menina que desde criança ela meio que foi obrigada a se acostumar com a solidão e com o abandono, porque todas as pessoas que estavam em volta dela, família e amigos, abandonavam ela. E ela meio que cresceu sozinha, tendo que se virar sozinha. E é um livro, assim, triste. Eu diria que o tema desse livro é tristeza, basicamente, mas é muito sobre outras coisas também. Essa menina, ela também tem um apego muito forte à natureza e o nome dela é Kia. Não vou ficar falando dessa menina porque ela merece ser chamada pelo nome. A Kia é uma personagem, assim, muito diferente, uma personagem, assim, muito única e muito complexa. Então é muito interessante ler sobre ela. E a parte mais interessante também aqui, por mais que porque além de ter toda essa questão que a gente vai lendo e acompanhando a vida da Kia e acompanhando o crescimento dela, porque o livro vai passando ao longo dos anos e a gente vai acompanhando ela crescendo, também tem uma outra parte do livro, os capítulos que são meio de um crime, porque aconteceu um crime no futuro. No começo do livro a gente percebe que é tipo uns anos depois do que a gente tá lendo no começo. E é um crime que a gente só vai começar a pegar pistas e entender o que foi que rolou ao longo que a gente vai lendo. Mas dá pra saber que foi um assassinato. E aí você fica se perguntando se tem alguma relação, quem matou, quem morreu, o que rolou. O livro é muito bom, eu marquei várias coisas também. É um livro muito, muito triste. Eu achei muito triste, pelo menos eu achei muito triste. E foi um livro que eu me apeguei demais a Kia em específico. Porque chegou no momento no final, quem assistiu a live viu, ficou parecendo que eu tava lendo sobre uma pessoa que eu conhecia. E eu fiquei muito apreensivo, muito emocionado com o final do livro. E muito chocado também, fui feito de trouxa, porque o final do livro, eu não esperava que fosse ter um plot. Porque eu disse, não, é um livro triste, um livro mais de drama, o final vai ser legal, mas não vai ter um plot. E aí eu fiz o quê? Pintei minha cara de palhaço. Porque tem um plot sim, e uma coisa que eu não esperava. Por mais que em alguns momentos tenha passado pela minha cabeça, eu não achava que fosse isso. E a autora brincou direitinho comigo e também teve outra revelação que me deixou bastante chocado. Então foi um livro que eu favoritei, porque basicamente me entregou tudo. Porque eu falo pra vocês que às vezes eu favorito livros pelo sentimento. Então foi um livro que me fez sentir basicamente tudo. Teve a questão do suspense, que foi bem concluído pra mim, pelo menos. Teve um final inesperado, que eu gosto de livros que não dão o que o leitor espera, basicamente. Teve a questão da emoção, que eu me apeguei à personagem. Teve a tristeza, o negócio da tristeza. Que eu só não chorei com esse livro aqui, porque eu tava em live. Porque eu fico pensando que as pessoas estão me vendo, aí eu não ia chorar na frente das pessoas. Mas se não, eu tenho certeza que teria acontecido, porque eu fiquei emocionado real, não esperava. E eu tive que favoritar, porque a última vez que eu tive essa mesma sensação que eu tive com esse livro foi lendo Uma Vida Pequena. Não vou comparar os dois, porque em nível assim de sofrimento, Uma Vida Pequena é bem pior, porque é coisas muito mais pesadas e muito mais coisas acontecem com os personagens. Mas eu acho que não dá pra comparar, porque são tipos diferentes de drama, são tipos diferentes de tristeza também, que os dois fazem sentir, mas fazem. E é sobre isso. Sensacional. Muito bom, leiam. Então, chegamos na polêmica. Que eu espero que não vire polêmica, que vocês aceitem e não surtem. Porque já teve um pequeno surto no Twitter e no Scooby quando eu fiz isso, mas enfim. Abandonei A Sociedade do Anel, do Tolkien, que é o primeiro livro da trilogia Senhor dos Anéis, caso você não saiba, o que eu acho um pouco impossível. Eu tinha postado um vídeo aqui falando dos livros que eu queria ler até o meio do ano. Convidei vocês para uma leitura conjunta da trilogia e não rolou. Eu li o livro até a página 300 e alguma coisa, ele tá ainda marcado. Eu tinha passado da parte do livro 2, porque o livro é dividido em livro 1 e livro 2, se não me engano. E aí, o que aconteceu? Não estava funcionando. Toda vez que eu pegava pra ler o livro, eu queria fazer tudo, menos ler este livro. E não porque a história seja ruim, até porque eu já falei pra vocês aqui várias vezes que eu gostei muito do Hobbit e que eu também gosto muito dos filmes do Senhor dos Anéis. Eu já assisti várias vezes, só que talvez por isso, por eu já saber a história, por eu já saber muita coisa, talvez eu não tenha ficado envolvido assim na história. E o que rolou com esse livro foi que eu tava achando a escrita muito cansativa. O Tolkien, ele é muito descritivo, só que às vezes tem descrições de livros que eu gosto
e a forma como é descrito, só que nesse livro aqui não tava funcionando pra mim. Eu também já falei pra vocês que eu não tô muito no momento, assim, que eu meio que não tô gostando muito mais de ler fantasia. Eu tô meio que percebendo aos poucos que não é o gênero literário pra mim. E eu gosto de ler fantasia quando a fantasia é meio que só um plano de fundo pra história, e que quando tem muito, assim, briga política e desenvolvimento de personagem e drama e por aí vai. E esse livro aqui eu percebi que ele foca muito na questão da descrição do universo, da natureza, da magia e por aí vai. Então se você gosta desse tipo de coisa, provavelmente você vai amar esse livro, porque ele é uma fantasia assim, bem fantasia assim, que descreve o universo, que faz você se imaginar no lugar onde ele tá querendo, que no caso aqui é Valfenda, e por aí vai. E eu fiquei muito triste comigo mesmo por ter abandonado, porque eu queria muito ter gostado. Eu jurei que eu ia, tipo, amar e que eu ia ficar super envolvido e super ansioso pra ler os próximos. Mas eu cheguei num momento que eu não tava conseguindo mais. Tipo, eu tentei ao máximo, eu comecei a ler o livro no começo do mês de março e eu só vim abandonar no dia, sei lá, 28. Porque eu fiquei literalmente tentando. Todo dia eu pegava pra ler um pouquinho e parecia que eu lia assim por 1 hora e eu só lia, tipo, 5 páginas. Porque me dava sono, mesmo eu tendo dormido direito. Me dava vontade de qualquer coisa me distrair. Eu não tava conseguindo me concentrar de maneira nenhuma e eu tava ficando já revoltado. E aí, pra eu não ler o livro até o final, assim, na força do ódio e acabar, sei lá, dando uma nota super baixa, eu preferi deixar de lado, pelo menos por enquanto. Eu abandonei, mas, tipo, não sei se vou dar outra chance no futuro. Eu não vou prometer aqui pra vocês, porque eu não quero me comprometer com isso. Mas se em algum momento do futuro eu me sentir preparado pra dar uma chance e ficar com vontade de ler novamente, mas não é nada certo. Por enquanto vai ficar abandonado. E aí eu já conversei com o pessoal lá da leitura conjunta, todo mundo aceitou tranquilamente. E acontece, né, galera? Literatura não é consenso. Às vezes você vai achando que vai amar um livro e não ama. E, às vezes, um livro que todo mundo ama, que é um dos livros, assim, que eu vejo mais gente falando bem, essa trilogia em si, não funciona pra você e tá tudo bem. Então, eu espero que vocês tenham entendido o motivo de eu ter abandonado e que vocês, fãs do Senhor dos Anéis, não me odeiem. Pega um pano bonito aí e passa pra mim. Obrigado. E aí, chegamos nos 2 últimos livros do mês, que também foram 2 thrillers. Então, parando pra pensar agora, eu acho que foi o mês que eu mais li thriller. Talvez só tenha perdido para outubro do ano passado. E aí eu li mais um livro do Harlan Coben, que eu tô tentando também ler um livro do Harlan Coben por mês. Infelizmente, mês passado eu não consegui, mas esse mês eu consegui. E também estou cada vez mais ansioso e estou gostando e querendo ler mais coisas dele. Esse mês foi o livro Cilada, que é um livro basicamente que vai ter várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu não sei nem explicar pra vocês direito. Mas ele é basicamente sobre um cara que ele meio que é acusado de pedofilia em um programa de TV super famoso. Lá ele meio que é flagrado, entre aspas, assim, numa situação que meio que deixa ele sem ter como se defender muito e sem ter como as pessoas não acreditarem que ele é realmente um pedófilo. E aí ele vai parar em rede nacional e ele se torna famoso nos Estados Unidos, essa fama péssima de pedófilo. Só que fica aquele questionamento por conta do prólogo do livro que você, leitor, fica se fazendo se não foi uma armação e se não foi uma famigerada cilada, como tem o título, e se não confundiram e se na verdade estão acusando um homem inocente. E também vai ter o desaparecimento dessa menina de 17 anos, que vai ser outra linha do tempo, eu diria. Só que aí no final das contas, claro que tudo meio que vai ter um motivo de estar acontecendo e do autor estar contando tudo ao mesmo tempo. A maior parte dele vai ser na perspectiva dessa repórter, que foi a que flagrou o cara e acusou ele de pedofilia. E aí você ficou o livro todo nesse questionamento de você não sabe em quem confiar. Você não sabe se você pode confiar nessa repórter, se foi ela que armou uma cilada pro cara. Aí depois você começa a ter umas revelações do cara que você fica se perguntando se talvez na verdade ele não seja tão inocente assim quanto parece. E é basicamente aquele tipo de livro que você não sabe em quem confiar e você sente que você não pode confiar em ninguém até você terminar. E o que eu acho mais interessante dos livros do Harlan Coben é que ele tem um tipo muito específico de thriller que é basicamente, não diria nem que seja thriller, eu diria que é literalmente o romance policial. Porque até agora os 2 livros que eu li dele, que foi esse Eu Não Conto a Ninguém, os 2 tem muito essa coisa de ter a investigação. Então não é muito como esses outros thrillers que é mais assim, pessoas assim, normais assim, que não trabalham com isso, tentando investigar um assassinato e falando sobre a vida, o passado dos personagens e tal. É muito sobre a investigação em si. Então meio que tem um crime, ou mais de um crime, e vai ter a investigação e os policiais trabalhando sobre isso. Então vai ter muita cena na delegacia, cena no tribunal, cena que é jornalista conversando com policial, com detetive. Então se você gosta disso, provavelmente você vai gostar dos livros do Coben. E eu imagino que deve ser assim na maioria, que ele deve seguir essa linha, que parece que você tá meio que assistindo um episódio de CSI. Você lê nesse livro, que é uma coisa bem investigativa mesmo. E eu gosto muito, porque eu fico muito envolvido. Tem essas cenas que parecem bem filme de ação. E episódio de CSI mesmo, que tipo, troca de tiro e não sei o que, perseguição de carro de polícia. E por aí vai. Então, assim, eu acho que é um tipo de suspense bem específico. Mas eu gostei muito da conclusão do livro, dei 4 estrelas porque eu achei muito bom. Eu fui pego de surpresa em alguns plots que tiveram, que eu fiquei chocado. Eu achei que eu tava pegando a minúcia, sendo perspicaz, mas no final das contas nem tava sendo tanto assim, porque eu fui feito um pouco de trouxa, sim.
E é isso. Então estou ansioso para ler outros livros do Harlan Coben. Eu já tenho vários aqui para ler. E é isso, vou continuar lendo. Talvez venha aí todo mês lendo Agatha Christie, Harlan Coben e Stephen King. Deixa eu pegar o último livro, que eu terminei de ler esse livro literalmente ontem. Hoje é dia 1 de abril e dia da mentira, inclusive. Será que tudo que eu falei aqui foi mentira? Aqueles. Piada de tio. Parei. Foi o livro Boneco de Neve. Que eu não ia ler esse mês. Foi um livro assim que eu peguei no surto por causa de uma pessoa que eu tava. A galera falou que ia ler o livro. Aí eu fiquei. Eu sempre tive muita vontade de ler esse livro. E aí essa pessoa meio que deu esse empurrãozinho e a gente começou a ler o livro junto, meio que nessa buddy read. E aí eu acabei terminando o livro primeiro. Inclusive, desculpa. Mas é porque eu tenho essa agonia de eu não conseguir. Eu fico muito agoniado se eu deixar tipo, um livro faltando poucas páginas pra terminar no mês seguinte. Principalmente por causa dos vídeos de leitura, me buga totalmente. Mas enfim, né? Paranoia da minha cabeça. Eu li esse livro depois que eu abandonei a Sociedade do Anel, porque eu meio que tava sem mais nada pra ler. E aí eu resolvi pegar um livro porque eu disse, não, esse livro provavelmente deve ser rápido de ler. E eu li ele basicamente em 3 dias. Só que eu basicamente diria que eu li ele basicamente quase todo ontem. Que eu tirei também, fiz uma live de 6 horas, que acabou virando 7 horas. Inclusive, que surto, quem viveu sabe. Desse livro aqui, porque eu precisava terminar. Eu tava muito agoniado pra terminar, porque também ia acabar atrasando esse vídeo que eu tô gravando pra vocês. Esse livro, ele vai ser basicamente sobre um assassino de mulheres. E aí, toda vez que ele mata essa mulher, ele coloca um boneco de neve na frente da casa da mulher. E esse livro aqui, o autor é norueguês, inclusive se pronuncia Ionesba, eu não sabia disso, mas é Ionesba. Então aí mais um autor de outra nacionalidade que eu li esse mês e fiquei muito feliz com isso. E é um livro assim, eu não sei, até agora eu tô tentando pensar o que dizer sobre esse livro. Pra quem não sabe, esse livro ele meio que faz parte de uma série, que eu diria que é como se fosse tipo... Igual a Agatha Christie tem o Hercule Poirot, esse autor aqui, ele tem o Harry Hole, que é um detetive. Esse livro aqui, ele é o 7º dessa série de livros desse mesmo detetive. Só que você não precisa ler os outros livros pra você entender a história, obviamente, porque foi o primeiro livro que eu li, eu não li os outros 6 anteriormente. E até porque esse livro aqui foi um dos que mais fez sucesso do que os outros. Mas tem as questões das referências e tal, que eles fazem, e as menções, e enfim. A gente já sabe que esse detetive é um detetive super respeitado, que ele é super famoso pelos casos dele. E aí ele meio que é chamado para lidar com esse caso do boneco de neve, que as pessoas começam a achar que talvez seja um serial killer. Porque tem casos parecidos com esse que aconteceram no passado, e aí depois as polícias começam a pensar que talvez tenha alguma ligação com esses casos que estão acontecendo no futuro. E aí começa a investigação. É um livro também muito investigativo, ele não vai ter assim essa coisa de tipo várias reviravoltas ao longo do livro. As reviravoltas vão sendo colocadas ali aos pouquinhos, então o livro é dividido em 5 partes, então eu diria que a cada final de parte tem uma coisinha, mas não é aquele livro que lhe deixa super frenético de ler. Eu li assim, mais assim diria rápido, porque eu queria terminar pra tanto gravar o vídeo quanto pelos motivos que eu falei aqui, e também porque eu queria saber o final. Eu criei uma teoria pro final do livro, que eu achei que eu estava certo, e no final das contas eu acabei descobrindo que não. E aí depois eu fiquei pensando, que? Porque vocês não estão entendendo. Pra quem lê esse livro, o que é que rolou no último parágrafo do livro? Porque eu tinha conseguido terminar o livro, achei o final legal, achei o final assim bem satisfatório, as conclusões que tiveram e a explicação das coisas, porque tinha coisas que acontecia no começo do livro que eu ficava, pra quê? Eu não tô entendendo esse capítulo, o que é que vai acontecer, espero que explique depois. E realmente o autor explicou depois e meio que fez tudo fazer sentido, ou seja, ele meio que deu essa coisa de que tipo, tudo que ele colocou no livro precisava estar no livro e fazer sentido pra alguma coisa da história. E aí meio que tava tudo interligado, então achei legal ele ter explicado tudo e não ter deixado nada assim, meio que jogado. Mas aí acontece uma coisa no último parágrafo do livro que até agora...